Boa tarde a todos que estão acompanhando o primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Meu nome é Beatriz, sou formada em Biotecnologia e possuo mestrado em Nanociência e Nanobiotecnologia e sou CEO e cofundadora das startups Bioprinted e Psychoprinted. Fui convidada hoje para falar um pouco para vocês sobre perspectivas para o empreendedorismo em bioengenharia. E como vocês já devem ter percebido durante esses dias, na verdade, bioengenharia ela é um campo muito amplo e possui justamente aplicações de conceitos e conhecimentos da biologia e da engenharia. E são aplicações desde do campo da saúde até também em pesquisas em laboratório, por exemplo, desde aplicações desde a biologia sintética, engenharia genética, construção de equipamentos e engenharia de tecidos e órgãos, como é o caso da biofabricação. E a biofabricação, ela também tem umas definições que ainda não é consenso, mas existe basicamente dois lados da biofabricação, que seria aquela biofabricação natural relacionada à produção de materiais a partir de micro-organismos, e também nós temos a biofabricação tecnológica, que é dessa que a gente está falando aqui, que é justamente a biofabricação, uma geração automatizada de produtos biologicamente funcionais, organização estrutural a partir de células vivas, moléculas bioativas, biomateriais, agregados celulares, por meio de bioimpressão ou biomontagem, e subsequentes processos de maturação do tecido. Essa é uma definição da literatura já bem reconhecida e utilizada para esse tipo de definição relacionada à biofabricação tecnológica. E nada mais é essa biofabricação do que justamente a produção, a fabricação de tecidos artificiais. E tecidos artificiais esses biológicos que a gente tem aplicações, principalmente hoje em dia dentro da engenharia de tecidos e medicina regenerativa, até também para a produção de modelos de doenças, ou seja, você consegue produzir um tecido biológico com uma determinada patologia específica. Então, você consegue simular uma doença como se fosse num tecido vivo real, o mais similar possível. E aí você consegue, então, testar novas drogas, medicamentos, substâncias, bioativos, nanomateriais, como é o caso também da substituição no uso de animais. Você consegue produzir esses tecidos artificiais e justamente testar essas novas substâncias, até cosméticos, por exemplo, para você substituir o uso de animais nesses testes e experimentos. E o futuro da biofabricação, que é, na verdade, o transplante de órgãos. É você conseguir produzir órgãos inteiros, tecidos complexos para transplante. E uma das tecnologias que mais é utilizada dentro da biofabricação, mais conhecida, é justamente a bioimpressão 3D, que é a deposição camada a camada desse material biológico, formando então um tecido biomimético. E como vocês viram, existem várias aplicações dentro dessa tecnologia da bioimpressão 3D, como é o caso da produção, fabricação de pele humana artificial, ou mesmo córnea humana, utilizando células humanas, utilizando justamente essa tecnologia de bioimpressão 3D. E até esse estudo mais recente, que ficou bem famoso ano passado, é um estudo de Israel, que foi a fabricação de um protótipo, né, em escala menor, de um coração com células cardíacas humanas. E também já existe até bioimpressora no espaço, né, onde ela está localizada na Estação Espacial Internacional, onde os astronautas fazem testes e experimentos
produzindo tecidos biológicos sob as condições de microgravidade. E essa apresentação nada mais é uma apresentação de perspectivas, mas sob a minha perspectiva, relacionada justamente às minhas experiências, né? Então, a minha experiência em biofabricação, ela começou lá no meu mestrado, durante o ano de 2017, quando eu iniciei o meu mestrado, e eu comecei realmente a estudar profundamente a biofabricação. E aí depois eu posso até contar mais essa história de como foi o meu mestrado, mas eu tive a grande ousadia de fazer um projeto, propor um projeto de mestrado relacionado à área de biofabricação, utilizando uma bioimpressora 3D. Mas na época a gente nem tinha uma bioimpressora no laboratório e ela acabou chegando, ela teve que ser importada, então ela acabou chegando bem tardiamente e eu tive que reinventar o meu projeto de mestrado, utilizando outros tipos de técnicas manuais e robóticas na área de nanobiofabricação. E também, durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade, grande oportunidade, de fazer uma visita técnica a partir de um edital da Agência de Fomento aqui de Brasília, a FAPDF. Eu consegui visitar uma startup na área de bioimpressão 3D, onde eu conheci a doutora Maia Sari, que era a CEO da startup, então eu pude conhecer realmente como é que era uma startup da área de bioimpressão 3D, e também, pela primeira vez, conheci o que era uma bioimpressora 3D, né? Foi o meu primeiro contato real com uma bioimpressora, que eu pude realmente observar como ela funcionava, o que era. E depois que eu terminei meu mestrado, no ano passado, foi que nós fundamos a startup BioPrint, além também de uma outra startup na área de fabricação 3D e economia circular, mas relacionada à biofabricação 3D, a gente decidiu, então, criar a startup BioPrinted, na intenção justamente de fornecer soluções para as pessoas na área de biofabricação. Isso, uma das maiores motivações, na verdade, foi justamente eu não estar tão conformada com a nossa situação no Brasil, que não havia tantas opções e soluções mais acessíveis para quem queria trabalhar nessa área de biofabricação, como foi o meu caso durante meu mestrado. E a nossa missão da BioPrint é justamente tornar a biofabricação 3D mais acessível a qualquer um. Então, desde um entusiasta, curioso, que quer aprender um pouco sobre biofabricação, até quem já trabalha com isso dentro de laboratórios, institutos de pesquisa, oferecendo máquinas, pequenos dispositivos mais simples de operar, de baixo custo para utilização em técnicas de biofabricação 3D. E também oferecendo biotintas funcionais para tipos de células diferentes e até aperfeiçoamento online presencial, curso, desde o básico até o mais avançado. E nós estamos inseridos nesse contexto empreendedor da biofabricação, num contexto mundial de 111 empresas no mundo, sendo que 39% dessas empresas são de origem dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos hoje são os maiores players do mercado em biofabricação. Depois vem a Europa com 35% dessas empresas, a Ásia com 17%, a América Latina com 5% e a Oceania com 3%. E são empresas e startups que oferecem tanto produtos e serviços e possuem modelos de negócios geralmente ou oferecendo um produto ou um serviço, ou geralmente são empresas ou startups com modelo híbrido, vendendo um tipo de produto e oferecendo serviço, ou então mais de um tipo de produto e serviços. E esses produtos vão desde insumos para biofabricação, como, por exemplo, biotintas, e até máquinas para uso na técnica de biofabricação, por exemplo, as bioimpressoras 3D,
Então, vendem tanto esses hidrogéis, essas biotintas, até as máquinas, as bioimpressoras 3D, e até também podem oferecer a venda dos biofabricados, né? Que são os tecidos biomiméticos, já prontos para serem utilizados e testados em experimentos. Além disso, também podem oferecer os serviços como consultorias e treinamentos nessa área. Aqui na América Latina e no Brasil, nós somos em 6 empresas, e nós somos em 6 empresas, sendo que dessas 6 empresas, 4 são brasileiras, as outras 2 são argentinas. E essas 4 empresas, na verdade, são 4 startups. 3 delas estão localizadas no estado de São Paulo e uma delas aqui em Brasília. E oferecem desde biotintas, esses hidrogéis, até equipamentos mais robustos e até customizados, como as bioimpressoras customizadas. E realmente o que eu vejo do nosso mercado aqui é que nós temos nichos diversificados, atuamos em áreas diferentes e até complementares. E realmente eu acompanho o trabalho deles, eu conheço pessoalmente uma das startups e também acompanho outras startups pelas notícias e internet, redes sociais. Realmente estou muito orgulhosa do trabalho que tem sido feito. E além dessas startups, a gente também tem aqui no Brasil institutos e centros de pesquisa muito reconhecidos, mundialmente reconhecidos, que trabalham nessa área de biofabricação, como o CTI Renato Archer, o Biofabris, a Embrapa aqui de Brasília, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, são institutos e centros de pesquisa que possuem projetos e linhas específicas na área de biofabricação 3D. E nós, como um todo, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, nós estamos inseridos num contexto tecnológico muito propício, que é a indústria 4.0, essa quarta revolução industrial, que nada mais é do que tecnologias extremamente complexas inseridas, como a inteligência artificial, big data, robótica, internet das coisas, manufatura aditiva, que é a impressão 3D, biologia sintética. Então, são tecnologias com alta complexidade e que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. E dentro desse contexto, também, recentemente, em 2018, o Fórum Econômico Mundial lançou um relatório sobre o futuro do trabalho e a previsão era de que 49% das empresas brasileiras pretendem investir em impressão 3D até 2022. Ou seja, é quase metade das empresas brasileiras de diversos setores diferentes, pretendem investir na tecnologia de impressão 3D. E o que a gente vê, que já tem sido desenvolvido, ou que estão no mercado, ou que estão em estudo, como eu falei, pele humana, córnea, comprimidos com dosagens específicas, utilizando essa tecnologia de impressão 3D, então, dentro da indústria farmacêutica. Na gastronomia, lá fora já existem restaurantes até que utilizam a tecnologia de impressão 3D para imprimir alimentos. E dentre esses setores que mais vão investir na tecnologia de impressão 3D está o setor de química e biotecnologia, com 58% das empresas investindo, e o setor de saúde, com 53% das empresas do setor de saúde investindo na tecnologia de impressão 3D. E quando a gente fala em setores como biotecnologia, o setor de saúde, investindo em impressão 3D, a gente também está falando de investimento em bioimpressão 3D, em biofabricação de forma geral. E nesse contexto da biofabricação, um outro relatório internacional do Grand View Research
lançou também um relatório específico para o mercado de bioimpressão 3D, observando vários segmentos dentro da bioimpressão, como o segmento de levitação magnética, a tecnologia de bioimpressão a jato de tinta, utilizando tecnologia laser, também utilizando a tecnologia de microextrusão de seringa, entre outras tecnologias, e foi observado que até 2026 o maior crescimento do segmento seria o segmento de levitação magnética, teria um crescimento mais rápido até 2026. E o segmento que teria a maior participação do mercado seria, então, o segmento de microextrusão à base de seringas, que é o que a gente já vem observando hoje em dia, que é o maior segmento hoje em bioimpressão. E, além disso, a gente observa que, na verdade, essas empresas e startups da área de bioimpressão, biofabricação 3D, elas geralmente têm vários vínculos com institutos de pesquisa, centros de pesquisa e universidades, o que, na verdade, promove uma facilidade na inovação tecnológica, na prototipagem e na validação dos produtos e serviços dessas empresas e startups. E continuando nesse ecossistema do mercado da biofabricação, um estudo também recente que saiu na revista Cell sobre o mercado de biofabricação, eles observaram que, na verdade, como a gente percebeu, as tecnologias de biofabricação, elas permitem diversas aplicações e são aplicações quase que ilimitadas, né? E devido às diversas áreas que a gente vê aplicação e produtos e estudos nessa área. E a tecnologia de biofabricação, ela tem sido central na metodologia, uma metodologia central nas pesquisas em engenharia de tecidos e medicina regenerativa, e isso tende a continuar. Além também, pode se destacar no mercado de biofabricação, o desenvolvimento de medicamentos, como eu falei, na indústria farmacêutica, com dosagens específicas, comprimidos personalizados, e também tende a crescer a produção de carne e de couro produzidos em laboratório. E eles falam também, nesse estudo, que a inovação em biofabricação 3D, em biofabricação, ela pode ser considerada como uma inovação de rotina, porque ela não teria uma inovação tecnológica muito radical, muito revolucionária, e também não teria modelos de negócio muito revolucionários, que seriam modelos de negócios disruptivos. Porque, na verdade, a inovação em biofabricação, ela é uma fusão de várias tecnologias que já existem. Por exemplo, a bioimpressão 3D, que foi uma evolução da tecnologia de impressão 3D convencional. Então, acaba que eles são considerados uma inovação em biofabricação, uma inovação de rotina. E, para finalizar essa apresentação, eu coloquei aqui como eu vejo o futuro, ou como eu gostaria que fosse o futuro, né, no mercado de biofabricação, mas como um olhar de quem acabou de criar uma startup nessa área tão emergente, e juntamente com startups aqui no Brasil que fazem parte dessa área emergente da biofabricação, que são contemporâneas à nossa startup também, eu vejo que o futuro da biofabricação é, na verdade, uma grande corrida no momento pelo primeiro órgão funcional bioimpresso em 3D. Então, a primeira empresa, a primeira startup que conseguir bioimprimir um órgão em tamanho, em escala real, né, para transplante, realmente
vai ser uma empresa, uma startup muito reconhecida, com grande destaque no mercado. E, além disso, eu vejo que alguns desafios da biofabricação, como a gente sabe, por exemplo, a vascularização dos tecidos, ou mesmo as etapas de pré-processamento da bioimpressão, por exemplo, e as etapas posteriores a esse processo de bioimpressão, como a maturação do tecido, elas são bem conhecidas nos estudos, na literatura, mas ainda possuem poucas soluções no mercado relacionadas a esses desafios. Então, a gente vê muito mais produtos e serviços relacionados ao processo em si de biofabricação, o processo de processamento mesmo, de bioimpressão, por exemplo, e não vê tanto as etapas anteriores e posteriores, né, relacionadas à, à, à modelagem e maturação dos tecidos. E, de forma geral, no mundo eu vejo que existem realmente muitas opções no mercado, muitas inovações robustas, de verdade, e também algumas similares. Então, realmente existem empresas e startups no mundo inteiro que estão fazendo acontecer, mas algumas que estão realmente fazendo mais do mesmo, vendendo produtos que já tem produtos no mercado que já fazem a mesma coisa e não tem muita diferença. E no relacionado ao Brasil, apesar da área ser incipiente, o mercado ser incipiente, mas como eu disse, eu vejo muito diversificado aqui dentro do Brasil e com potencial realmente gigantesco. E como eu falei, são nichos diferentes que a gente atua aqui no Brasil e que podem ser realmente complementares e tem espaço realmente para todo mundo, né, trabalhar nessa área. E realmente não vejo que tenha uma concorrência quando a gente trabalha de forma, faz um trabalho bem feito, com seriedade, propósito, realmente não tem concorrência. Então, acho que o que eu mais desejo para a biofabricação como área tecnológica, conhecimento científico e no mercado é realmente que a gente possa criar uma comunidade de biofabricação, que a gente possa ter uma rede de apoio, contar com empresas, startups, institutos de pesquisa, centros de pesquisa, estarmos realmente em sintonia e compartilhando trabalhos e desafios e realmente ter essa integração entre todos nós. Então, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos, agradecer ao convite da comissão organizadora do primeiro Congresso Digital em Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Realmente é um prazer gigantesco estar aqui com pesquisadores tão renomados das áreas de nano e bioengenharia e também estar com grandes empresas e startups que eu admiro muito. Foi realmente um prazer estar aqui com todos vocês e realmente eu acho que eventos como esse são eventos que tornam elevam o nível da nanociência, nanobiotecnologia, da bioengenharia e realmente tornam uma grande comunidade. Parabenizar toda a comissão pela iniciativa e muito obrigada pela atenção de todo mundo aqui e eu fico à disposição para perguntas, comentários e aqui também fica o meu convite para vocês conhecerem um pouco mais das nossas startups, tanto a Psychoprint, de economia circular e impressão 3D, quanto a Bioprint, da área de biofabricação. E o que une essas duas startups, na verdade, é o nosso desejo de tornar a fabricação 3D mais simples, acessível e sustentável. Então, podem contar com a gente e estamos juntos nessa jornada de biofabricação. Muito obrigada a todos.